Oi, eu sou o Salviano e você está no América História Especial. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre como se formaram as torcidas americanas, desde a fundação do nosso clube até os dias atuais. Mas a ideia aqui não é definir o que foram nossas torcidas, mas sim dar um pequeno ponto de vista. Mais do que a história das torcidas, o que vamos conhecer hoje é um pouco da história dos torcedores americanos. Bora lá? Quando o futebol chegou aqui nas bandas do sul do mundo, ele era uma atividade exclusivamente das elites, uma forma de congraçamento social entre os iguais. O vencer ou disputar era menos importante. O propósito era o convívio social puramente. Até por conta disso, quem ali estava eram então somente os participantes daquele evento. Não existia a torcida. Não existia essa ideia de assistir a uma partida. Ou você estava ali jogando, ou você não estava ali. À medida que aqueles eventos vão se sucedendo, vai se criando uma curiosidade natural da sociedade de entorno e as primeiras assistências começam a acontecer. Não se engane com esse termo. Assistência era o nome dado às primeiras torcidas no Brasil. Porque era isso, as pessoas que assistiam àqueles eventos. Mas esse comportamento de ir assistir a uma partida já acontecia em todos os lugares onde o futebol foi se popularizando. No início do século XX, no Nacional de Montevidéu, existia um senhor que tinha uma função de inflar as bolas que o clube usava nos jogos. Prudêncio Miguel Reyes. Ele ficava do lado do campo e depois de inflar as bolas, ficava incentivando os jogadores na partida. E esse comportamento não era habitual. Como eu disse, as pessoas ficavam só assistindo. Ninguém ia para torcer, mas sim para ter um entretenimento. Inflar em castelhano se diz hinchar. E por causa desse senhor que incentivava os jogadores, hinchar virou sinônimo de torcer nos países de língua espanhola. As hinchadas são as torcidas de lá. Aqui no Brasil, já na década de 20, era comum que as pessoas que iam aos jogos se vestissem adequadamente. Todos precisavam estar bem vestidos. As mulheres, por exemplo, usavam vestidos longos, sombrinhas, leques e luvas. Em jogos do Fluminense, no Rio, quando tinha algum lance decisivo, essas moças tiravam as luvas para aliviar o nervosismo. Depois, torciam a vestimenta, movimento que chamou a atenção de um cronista. Henrique Coelho Neto passou a denominar torcedores aqueles que acompanhavam o esporte. Enquanto eles jogam, elas torcem, escreveu Coelho Neto em crônica de jornal. A partir da década de 30, esse comportamento de incentivar os jogadores já é numerosamente chamado de torcer. E cada clube vai se orgulhar de ter uma torcida maior, mais barulhenta, que lota os estádios nos jogos. Mas é depois da Copa de 1938 que o futebol vai explodir em popularidade no Brasil e as torcidas vão passar a ser um sinônimo do esporte. Na década de 40, Getúlio Vargas instituiu o Conselho Nacional de Desportos, que finaliza o processo de profissionalização que tinha se iniciado na década anterior e estabelece diretrizes do que pode e do que não pode acontecer no futebol. O esporte era visto como um dos grandes símbolos da nação e, portanto, mobilizador de massas. É aqui, então, que as torcidas passam a ser enxergadas e se tornam relevantes. E elas começam a ser regidas por um elemento único, o chefe de torcida. Esse movimento começa a partir de São Paulo e vai se expandir para o resto do país, inclusive, claro, Belo Horizonte.
Com vínculo direto aos clubes de sua preferência, as associações de torcedores tinham uma performance e uma missão específica a cumprir nas arquibancadas. As diretrizes para a configuração da animação das partidas, mediante a adoção de bandas musicais nas arquibancadas, relacionam-se, por sua vez, aos concursos de torcida concebidos e promovidos pelos jornais da época. No direcionamento dos concursos, os quesitos para a eleição de melhor torcida envolviam o que os elaboradores e jogadores entendiam por disciplina, fair play, respeito aos torcedores da equipe adversária e cordialidade, entre outros termos da época. Tais critérios determinavam qual seria a torcida eleita vencedora, ao lado de aspectos de ordem técnica, como a avaliação da quantidade de torcedores uniformizados, o volume sonoro da banda musical e o tamanho dos mosaicos. Instituía-se no futebol de então uma, e somente uma, torcida por clube, que era, por sua vez, liderada por um único chefe. Esse último liderava o território das arquibancadas e era reconhecido como referência, tanto pelos torcedores quanto pelos dirigentes do clube e mesmo pela polícia, com quem costumava colaborar e contribuir para o impedimento de tumultos. O América, logicamente, está dentro desse contexto e desde a década de 20 existem relatos de caravanas que acompanham o time em outras cidades, além do apoio irrestrito na Alameda, que foi fundada em 1929 e era a casa americana nas décadas seguintes. Acredito que da mesma forma que aconteceu em São Paulo, Belo Horizonte tenha visto surgir essas chamadas torcidas uniformizadas na década de 40, mas não encontrei nenhum relato que eu possa contar aqui sobre a torcida do América nesse período. Quem sabe no futuro. Mas em 1950, com o nascimento da independência, também nasceu o Clube do Cartola, uma espécie de ajuntamento de torcedores que ajudava a delimitar a região do estádio onde os americanos ficavam. Isso ajudou a criar a nossa história no Indepa, mesmo a Alameda sendo o nosso estádio naquele momento. E talvez seja por isso que ainda hoje o ponto em que a torcida mais prefere ficar seja do lado da Pitangui. Não tenho muitos detalhes desse movimento, mas a década de 50 foi muito escassa financeiramente. E a falta de apoio das diretorias ajudou a acabar com o Clube do Cartola. Outro movimento que existiu na década de 50 foi a Ordem dos Coelhos, que me parece ser um grupo de americanos que, além de torcedores, fazia a função de colaboradores financeiros também. Da mesma forma que foram os Arqueiros Verdes anos depois, passar o livro de ouro entre os torcedores ilustres sempre foi recorrente para manter o América vivo. Então, talvez essa Ordem dos Coelhos tenha sido uma forma de fazer apoios mais regulares no momento que sua ação financeira estava mais grave. E como eu falei, a década de 50 foi assim, bem difícil. Na década de 60, então, é que tivemos a primeira manifestação do que depois se tornaram as Organizadas Americanas. E ela começa com a história de Severino Constâncio do Rego. Ele veio de Sapê, interior da Paraíba, esteve no Rio, onde fez estágio na torcida do Flamengo, e depois ficou mesmo em Belo Horizonte. Um certo dia, Maurício Mansur lhe fez o convite, após receber insinuações de um conhecido jornalista. Severino nem pensou duas vezes e foi logo dizendo: aceito a missão. 2 dias depois, um livro de ouro lhe dava condições para comprar as primeiras bandeiras. Arrecadou em abril de 65 800 mil cruzeiros, dos velhos. Uma semana depois, a Dora Modas mandava entregar em seu apartamento na Avenida Augusto Lima 12 bandeiras de cetim verde e branco, com todas aquelas exigências da moda moderna. Mas o Severino Constâncio não é desse de ficar parado. Um mês depois, ia ao Rio, sempre em busca de novidades para satisfazer sua torcida, que nem aguentava ouvir falar e ser chefiada por um pau de arara. Baixinho, 1,50 m, gago até na comemoração dos gols, Severino foi conquistando seu povo. Agora já abraça sua torcida, bate nas costas de conselheiros aristocratas como o médico Sandoval de Castro e nunca se esquece de agradecer ao Ferdinando Cardoso da Costa ou Geraldo de Freitas o apoio. E tornou-se amigo número 1 dos cronistas. Admira o Márcio Rubens Prado lá no Jornal dos Esportes e visita diariamente a redação do Última Hora, para um bate-papo matinal com seus colunistas ou redatores esportivos. Em matéria de relações públicas, o Severino Constâncio vai vencendo os chefes do povo. Outro fato é seu zelo para com as coisas do América.
As bandeiras são lavadas na Eureka e guardadas num baú coberto de matéria plástica, só para não empoeirar. Um dia, o radialista Oswaldo Faria fez um comentário. Disse que Severino já não era mais aquele, estava fugindo do América, numa época em que o time precisava de todo o apoio. E ele ficou bravo. Foi à redação da Itatiaia e deu lá suas explicações, que havia faltado a um jogo do seu time. Mas Oswaldo Faria, disse gaguejando, eu não tinha dinheiro para mandar as 38 bandeiras na Eureka e pedi a lavadeira lá de casa. Faltou força e ela não pôde passá-las. Bandeiras feias você já sabe, eu não levo ao campo. Uma semana depois, lá estava Severino Constâncio no campo do Itaú. Bandeiras engomadas, uniforme verde e branco impecável, tudo como determina o figurino de um chefe de torcida. A charanga de Severino ajudou o América em seus primeiros anos no Mineirão e foi com ela que as meninas da Tufa nasceram. A primeira torcida oficialmente organizada do América, nossa torcida feminina. A Tufa nasce a partir do advogado Newton de Castro Ribeiro, que era um fervoroso americano e tinha um salão de beleza que ficava no centro, Salão Belle France. Ele foi idealizador do nosso hino também, junto com Vicente Mota. Dr. Newton sabia que levar modelos e belas moças a um estádio gigantesco como Mineirão seria uma ótima forma de promoção do clube. E para isso confeccionou uniformes para todas elas. Saias verdes e camisetas brancas com o escudo americano. As meninas da Tufa estrearam no Clássico contra o Atlético em 1967 e foram um sucesso imediato. Entraram no Mineirão ao som da charanga e desfilaram como numa passarela, descendo as arquibancadas até se colocarem na região das torcidas. A partir daquele dia, em vários jogos do América, as meninas da Tufa estavam presentes e ajudavam a aumentar o coro de apoio ao Coelhão. Mas o principal movimento da Tufa em 67 foi o protesto contra um cartola paulista que menosprezava o América e não deixava que o time entrasse no recém-criado campeonato nacional. Naquele ano, o Robertão se expandiu, abarcando clubes de outros estados, além do Rio e São Paulo. Aqui em Minas, Atlético e Cruzeiro estavam dentro. O América também queria participar, mas o Mendonça Falcão, dirigente paulista, não deixava. A Tufa fez um protesto enorme que mobilizou toda a cidade. No dia em que teríamos jogos da seleção mineira contra a seleção paulista no Mineirão e o Mendonça Falcão estaria em BH, a Tufa parou o centro da cidade com uma passeata no final da tarde. Abrindo o cortejo, uma faixa de 14 metros com os dizeres: Falcão, este é o América que você tentou humilhar. Em seguida vinha a Rainha do América carregando a bandeira do clube, atrás dela um pelotão de moças vestidas com o uniforme da Tufa, carregando troféus que o América já ganhou na sua história. Severino e sua charanga estavam ali acompanhando as moças e vinham puxando mais torcedores e apoiadores americanos. A estimativa é que ao final tinha em torno de 10 mil pessoas protestando no centro. Em tempos de ditadura e de repressão política, as moças da Tufa conseguiram um feito inédito: uniram a cidade em torno do América. Mas se o protesto da Tufa não adiantou para colocar o América no Robertão, aquela mobilização política ajudou que, no ano seguinte, a Tufa fosse incorporada oficialmente pelo clube e passasse a fazer parte do departamento de marketing e relacionamento público do América. Na gestão seguinte, de Amador de Barros como presidente do América, a Tufa virou torcida oficial e funcionárias do América. Essa relação oficial com a América não duraria tanto tempo, porque no ano seguinte, ainda nesse contexto do América tentando entrar no Robertão e brigando com o Mendonça Falcão, elas acabariam divergindo de Amador de Barros e sairiam da Alameda. Eu não sei exatamente quando a Tufa deixou de existir, mas a charanga do Severino e suas bandeiras americanas ainda continuaram nos Jogos Americanos até meados da década de 70. E assistiram ao show de Jair Bala no título invicto em 71 e aquela campanha memorável com Pedro Omar e Juca Show em 73. Na década de 70, o Brasil estava no momento mais sangrento do regime militar. A juventude brasileira que se organizava contra a repressão estava acuada e quase desmobilizada. É nesse contexto que surge um movimento nas arquibancadas brasileiras que passa a defender um misto de interesses que aparentemente eram contraditórios. Um movimento jovem
que era contra a ditadura, que lutava a favor da liberdade de expressão e da democracia, e que, incapaz de fazer isso politicamente, se expressava através da indignação do futebol. As torcidas jovens, do Corinthians, do Santos e de diversos outros clubes, começam a aparecer e criam um movimento que mais uma vez se estendeu em todo o Brasil. A gênese do que hoje entendemos como torcidas organizadas começa nesse momento. No América, o Severino já vinha aos poucos parando com a charanga. Em 74, um torcedor chamado Paulo Roberto fez uma chamada de rádio convocando outros americanos para fundarem uma torcida. Era a Torcida Jovem do América que estava nascendo. Eu pedi que o próprio Paulo Roberto contasse um pouco dessa história e comecei perguntando a ele como ele se tornou americano. Paulo nasceu na Santa Casa, em frente ao campo do América. Não poderia ser outra coisa a não ser torcer para o América. Eu venho de uma família de 5 filhos, eu sou caçula. Vieram 3 mulheres, depois meu irmão e eu. E meu pai tinha uma simpatia muito grande pelo Atlético. Mas a minha irmã, né, a mais nova das 3, teve um problema de saúde que eu não sei identificar qual o problema de saúde que ela teve. Ela foi internada no Hospital da Previdência. O Hospital da Previdência era grudado ali no campo do América. Aí o médico falou, olha, está precisando de transfusão de sangue agora, tem que dar um jeito de arrumar sangue, porque vai passar por um procedimento cirúrgico e tal. Meu pai ficou louco. Meu pai saiu ali fora, aí viu o campo. Correu lá, os jogadores estavam treinando. E ele comentou, não sei com quem, pediu, chorou, fez, aconteceu. Não é que saíram de lá uns 10 ou 15 jogadores de calção, meião, chuteira, tênis, e foram doar o sangue. Aquela atitude sensibilizou tanto meu pai que ele acabou, esqueceu o Atlético e passou a ser América. Aí eu nasci. Quando eu nasci, eu já nasci no berço americano. Minha irmã, apaixonada com a América também, graças a Deus recuperou, está vivo até hoje, né? Então eu sempre agarrado com essa minha irmã mais nova, e eu como caçula, ela que me criou. E a minha irmã pegou um pano de prato, que é formado em Belas Artes. Ela desenhou o escudo do América e colou os símbolos do América em verde. E eu fui com aquilo com um cabo de vassoura, pra você ter ideia, naquela época entrava, né? E aquilo foi indo, eu fui tomando gosto e passei sozinho. E já tive problemas no Mineirão de ser preso, briga de torcedor, enfim, já fiz muita coisa que não deve ser feita, vamos falar assim, né? Aí o Severino começou a parar. Aí o Fauzi, que ficou, é um advogado, que ficou com a charanga do América. Mas o Fauzi não é torcedor do América, não tinha aquele compromisso de estar presente. Conversando no América, aí eu falei, Paulo, assume? Eu falei, então vou assumir. Aí criamos a torcida jovem e com a entrada da charanga. E aí tocamos para frente, isso foi em 1974 mais ou menos, 74, 75, até 80, né? Aí um dos fatos pitorescos da charanga que foi, a gente foi buscar a Aimoré Moreira no aeroporto da Pampulha, um caminhão aberto com a charanga em cima, até pela Afonso Pena, e caiu um pé d'água, mas foi um pé d'água. O Oswaldo Faria fez uma crônica, eu vou até procurar para ver se eu acho, eu tinha cópia dessa crônica, e ele comentou que a charanga tocando na Afonso Pena debaixo de chuva e indo para o aeroporto. Então, foi dessa forma que começou. E nessa época, eu vou te falar, a gente vendia o almoço para comprar janta e o café da manhã do dia seguinte, porque era vaquinha até para comprar pó de café. Era uma loucura o América. Tinha um Vale Verde, 1000 processos na justiça, falta de dinheiro, o banco não emprestava, não abria crédito, uma loucura para o América. Então foi assim que eu comecei. Aí eu fui no Fauzi, tomei os instrumentos todos que estavam com ele, que não eram dele, foi passado pelo Severino para ele, e foi também comprado com dinheiro que o América arrumou. Então tomei todos os instrumentos, fiz amizade com o pessoal de tecido, né? O Zinho, né? Zinho foi conselheiro, apaixonado com a América.
tinha uma loja de tecidos na Espírito Santo com quase a esquina de Santos Dumont. Então ele me deu muitos tecidos, a gente fabricou as bandeiras. Com muito carinho, a gente reuniu um grupo de torcedores ali, vamos fazer? Vão. E eu fui na frente, o pessoal me ajudou sempre. O Danilo está até hoje comigo na América, o Olavinho está doente, então não tem ido, mas também tem contato com ele. Então, depois veio o Osman e o Carlinhos, fizeram parte. A Ocrécia, a Valéria também fizeram parte, irmãs de Osman, e me ajudaram muito. Só que depois você sabe como é que tem esse negócio de torcida, né? Às vezes tem uns entrames lá que não completam. Então, o Osman e o Carlinhos montaram uma torcida Coelhões da Fiel. E continuamos, entendeu? Eles lá, a gente aqui, mas não tendo nada de inimizade, não, pelo contrário, né? Agora, o importante que tinha, que não tem mais no América, a gente entrava no Mineirão, as bandeiras correndo, balançando as bandeiras, e a charanga entrava, já tocando, inclusive o Deus Salve a América e outras músicas mais, entendeu? Isso era gostoso, aí a torcida toda crescia, aplaudia e tal. Eu tinha liberdade, eu tinha contato com toda a diretoria, eu tinha contato com conselheiros, tanto que passei a ser conselheiro depois, mas eu tinha autonomia. Me pediam assim, porque a vaia, de uma certa forma, é boa, mas de uma certa forma, ela prejudica o time. Então, Paulo, aumenta o tom mais alto aí na hora da vaia. Aí tudo bem. Isso aí não atrapalha nada, porque se eu tiver com raiva, eu vou xingar. Mas tá, tudo bem. E eu mesmo assim, particularmente, eu nunca fui de vaiar, não, sabe? Eu mando um palavrão, mas não sou de vaiar. Agora, a Federação Mineira de Futebol me dava 50 ingressos todo jogo da América. O América me dava uma verba porque os músicos de sopro eram contratados dos militares da banda da Polícia Militar, do Bombeiro, entendeu? E alguns músicos particulares. Então você tinha que pagar um músico para tocar. A bateria não. A bateria era uma cerveja, era um churrasco, alguma coisa assim, tudo bem. Inclusive o Magrelo, do bar do Magrelo, era da charanga nossa, entendeu? Agora, politicamente falando, a gente era independente, certo? Era completamente independente e não concordava com algumas coisas, a gente gritava também. E teve uma época que teve uma briga muito forte, em 77, América e Vila, o negócio quebrou o pau, Mineirão e jogos lá em Nova Lima. Eu já saí de lá com o ônibus, um policial agarrado, a porta aberta, ele agarrado perto do retrovisor, com um cacetete na mão, abrindo espaço. Para você ter ideia, o pau quebrava. O que eu fiz? Eu fui com o Márcio, que foi gerente da Caixa Econômica, americano roxo também, um dos primeiros que começou comigo, e nós fomos para Nova Lima, nós fomos para o meio dessa charanga deles, fizemos amizade, convidamos para eles tocarem na charanga do América. É um caso meio de político, né? E eles vieram tocar para o América, entendeu? Aí harmonizou a coisa. E tocavam. É uma das melhores charangas de futebol, não sei hoje, mas era na época, a do Vila, entendeu? Nossa Senhora. Então eles vieram tocar para nós. Então o América me dava uma verba por jogo. Dr. Datis Rosenburgo era o tesoureiro. Véspera de jogo buscava o dinheiro. O ônibus também era um motorista americano que tinha um ônibus. A gente pagava para ele e ele levava a charanga para todo lado, entendeu? Então a gente tinha a verba do América e tinha os ingressos da Federação Mineira. Compra de instrumento. Eu sempre, quando precisava de um instrumento ou bandeira, alguma coisa assim, eu corria atrás de vários americanos. Nossa Senhora, grandes americanos aí me ajudaram. Zé Flávio Leandro Drummond é um deles. Outros americanos aí que já não estão mais aqui, né? Também me ajudaram muito. O Dr. Afonso Celso Raz é um que sempre me ajudou, não só financeiramente, tanto que quando a gente recebeu uma sala no Mineirão,
como o Atlético tinha, o Cruzeiro tinha, para guardar os instrumentos. A sala chama Sala Afonso Celso Raso. Eu tenho a placa, inclusive já falei que vou mandar para quando eles montarem lá, né, Museu da América, que está para ser montado e não sei como é que ficou isso. Então, assim, as ajudas que eu tinha eram essas. E a gente se virava, tinha que se virar, entendeu? E tocamos para frente, graças a Deus, com muito orgulho, uma alegria muito grande. O instrumento dormia no meu quarto, pra você ter ideia. Às vezes chegava tarde de viagem, chegava lá, dormia tudo no meu quarto. A minha casa era uma festa quando tinha jogo ali em Santa Teresa, na rua Salinas, ali perto do mercado. Ali fechava a rua quase. Para passar lá era com dificuldade. Antes dos jogos, né? A gente montava e ia tudo para a cidade, fazendo nossa farra dentro do ônibus. E graças a Deus tudo foi tranquilo, todas as viagens que nós fizemos foi boa, entendeu? São fatos que aconteceram que com muita alegria eu falo, sabe? É em prol da América. Fizemos uma viagem daqui para Cuiabá, foi a coisa mais louca, eram 16 pessoas dentro do ônibus, a charanga. Saímos aqui no ônibus Magiros, caixa seca, o Strick era o treinador. Chegamos lá, América e misto. A América tomou de 4-0. Nós 24 horas viajando para lá, 24 horas viajando para cá, uma loucura. Mas graças a Deus, cumprimos com a nossa obrigação, né? Olha, o primeiro jogo nosso foi América e Exabe. O campo do Exabe, lá em Contagem, a arquibancada era 3 degraus só, pra você ter ideia. Porque nossa época é uma época mais antiga, eram estádios acanhados. Teve um jogo no Vale Verde que quem estava lá torcendo com a gente e se identificava como botafoguense e americano é Aguinaldo Timóteo. Estava com a gente lá, gritando no meio da charanga, entendeu? Isso aí ele participou com a gente. Eu tive amizades com torcidas de outros times, né? Tive com o pessoal, o Tarzan era o chefe da torcida do Botafogo, eu tive contatos com o pessoal do Santos. O Santos, eu tive que fazer uma manobra, porque eles vieram jogar aqui, o Atlético quebrou o ônibus deles todos, e no jogo seguinte a gente ia jogar em Santos. Eu fui mais cedo para lá, fiz amizade com o pessoal. Ó, gente, a situação é outra, a gente não é igual eles não, que é negócio todo. E a América jogou e empatou de 1-1 com o Santos. Coquinho era atacante do América. Eu fazia isso também. Jogador novo vinha para o América, eu levava ele na Praça 7, no Café Nisso, nos lugares aí, para ele conhecer torcedores, conhecer um pouco a cidade. Mas era mais glamouroso o futebol antigamente. Como também na época da torcida feminina, da Tufa, que eram cabeleireiras no centro da cidade, que juntaram e fizeram a torcida. O contato deles era ali na Rua Guarani, com Tupinambás, uma coisa assim. Então, assim, era mais romântico você torcer, sabe? Não tinha essa proibição das coisas. Eu lembro de ver jogo no Independência com a ferradura, eu com meu pai, e ele levava laranja para a gente chupar no intervalo. Assistir torneio início, que hoje não tem mais. Quando terminava o jogo de uns, eles subiam por uma escada de madeira no Independência para ficar no meio da torcida. Então era diferente, você entendeu? Para quem viveu o passado, quem dera se voltasse, entendeu? Como o Paulo já antecipou, Carlos Paiva, nosso historiador oficial, também fez parte da torcida jovem. E depois acabou saindo para fundar outra torcida. Carlinhos teve alguns problemas de saúde durante esse ano e não conseguiu gravar sua história para mim. Mas ele escreveu relatos contando a história do Coelhões da Elite, e é isso que vocês ouvirão agora, na voz de outro americano, Rafael Sete Câmara. Paulo Roberto era um líder carismático, mas nos fazia vender rifas e passar a bandeira para arrecadar dinheiro. Eu e o Osman Latella não gostávamos de passar por isso. Resolvemos fundar outra torcida. Osman foi o primeiro presidente e eu o vice. Ficamos mais de um mês para preparar tudo e fundamos com nossas irmãs, Valéria e Oclécia de Latella e Selma Paiva. Osman escolheu o nome e eu criei o símbolo, o coelho de cartola. O coelho foi uma imagem de um desenho do Mangabeira, uma homenagem a ele, que gostou. O coelho usa um white tie, porque nas festas do América, em suas primeiras sedes, o terno era obrigatório, mas só era possível entrar nos salões internos de branco.
O olho é vermelho, porque esta é a cor do olho do coelho branco. Antes era o logo do coelho da Playboy de cartola. Eu criei o estatuto da Associação Esportiva e Recreativa Torcida Organizada Coelhões da Elite, a COEL. Estreamos no Mineirão, no mesmo dia da Coelhomania do Aquiles, Braulinho, dos meninos do Santo Antônio, da Savassi e da Bafo do Coelho, dos Papini, do Alto da Afonso Pena. A logo da Coelhomania fui eu que criei, após criarmos amizade. As torcidas do América sempre foram harmoniosas entre si. O Paulo Roberto tinha charanga, mas cansou e desistiu por causa das despesas. A COEL então assumiu a charanga e as caravanas. Para a COEL entraram o Sérgio Labruna, o Marco Antônio, a Elisete e o Boloteca, entre outros amigos eternos que depois fundaram a Ava Coelhada. A COEL ficava na divisa das torcidas, protegendo os nossos torcedores. Depois vinha a Bafo e no final a Coelhomania, que era a torcida dos mais jovens. Minha mãe, Dona Leni, era a bordadeira oficial do Atlético Mineiro e confeccionou dezenas de bandeiras. Eu pintei todas, inclusive a branca gigante que pesava mais de 20 quilos e só eu que a balançava. Todas as nossas camisas eram bordadas, como as da Gaviões. Quanto à participação política no clube, era nenhuma, eles lá, nós cá. Alguns americanos ajudavam a manter a charanga, depois conseguimos com a América 20 ingressos para a charanga sem contrapartidas. Quando aconteceu aquela vergonhosa noite de faixas pretas e velas em 1978, fiquei tão decepcionado que pensei em desistir de tudo. Aí me mostraram um panfleto com o nome da COEL como apoiadora. Perguntei ao Osman se ele tinha autorizado, ele negou. Chutei as velas que estavam ao lado da nossa faixa. Aí outros componentes também começaram a chutar. Era uma disputa pelo comando da América. Depois fui ao presidente, o Dr. Hilane Starling, afirmar que a COEL não fazia parte daquele movimento. Nos tornamos amigos dele e de sua esposa e começamos a ter contato com a administração do clube. Pouco depois, o Dr. Hilane, desgostoso, abandonou o clube e o Osman também desistiu, passando a presidência para mim. Por que Coelhões da Elite? Nos baseamos na Gaviões da Fiel. Nossas camisas eram brancas, com 2 frisos verdes no ombro, como a Gaviões, que é preta com frisos brancos. Se eles são gaviões, nós somos coelhões. Da Elite por representar a história da fundação e a história do América. Não éramos da elite financeira, ao contrário das outras torcidas do América, e consideramos elite como o melhor de quaisquer classes ou funções, como está no nosso estatuto, que também proíbe a agressão a quaisquer co-irmãos sob pena de expulsão e nos obriga a receber bem todos os visitantes, filosofia que garantiu a paz nos estádios de BH por anos e continua em vigor no América. Formamos acordo de paz com as torcidas atleticanas. A principal cruzeirense da época era a Jovem, formada por gays e grandes capoeiristas. Nunca tivemos problema com eles. Formamos amizade com a Crufiel, outra grande torcida. Aí surgiu a máfia, crescendo na violência. Nosso estatuto proíbe agressão. Clássico no Mineirão contra os azuis. Ficamos no meio de campo, na divisória com algumas bandeiras. A máfia resolveu roubar as bandeiras. Uns 200 mafiosos vieram correndo. Formei uma defesa alexandrina com 2 linhas de mastros. A primeira de 3 metros e a segunda de 4 metros. Como estavam no chão, não perceberam. Quando estavam chegando, a primeira linha bateu os bambus no chão. A segunda linha tirou as bandeiras e estralou no chão. As linhas intercaladas, com os bambus de 4 metros atrás, levantaram os bambus e aí começou a pancadaria. O Osman coordenou as escadarias e o que a torcida não viu. A máfia voltou correndo para sua torcida e no dia seguinte fizemos acordo de paz. A máfia não percebeu que eram algumas bandeiras e 50 mastros. Outro episódio violento foi em Sete Lagoas, contra o Democrata. Um torcedor do Democrata foi até a Valéria e a Oclécia, fundadoras, que estavam na arquibancada, e colocou o escroto para fora, xingando todas as nossas torcedoras. Eu só bati um bambu à sua direita e esquerda, enquanto os outros pegavam os seus. O bandido apanhou tanto que desmaiou. A torcida deles veio para cima, havia uma mureta atrás do gol. Derrubamos e foi uma chuva de tijolos que paralisou o jogo. A polícia recolheu o bandido e os nossos bambus e nos convidou a pegar os 3 ônibus que levamos e voltar para BH. Preferimos ficar até o final do jogo, em paz. Contra os atleticanos, formamos uma paz duradoura. Isso podemos falar para todos.
Formei uma aposta com o Eustáquio, da Força Viva, maior torcida do Atlético. Quem perdia o clássico pagava uma caixa de cerveja para outra diretoria. Tivemos de fazer mais de 10 vaquinhas. Se o Coelho perdia, perdíamos junto. Uma vez ganhamos, Eustáquio e sua boca grande teve que pagar 2 e reclamou. Outra história vem de um clássico com o Galo. A Coel tinha uma sala no Mineirão com as principais torcidas. Estávamos esperando para descer para os vestiários após o jogo e apareceram os membros de uma nova torcida chamada Galocura. Vieram para cima. Eu comecei a pegar de 2 em 2 e alguns correram para pedir socorro da Força Viva. O Eustáquio perguntou: é um cara grande de óculos? Eles confirmaram. O Eustáquio disse: então é o Carlinhos, se estão apanhando tem motivo, saiam fora. Grandes tempos. Peguei de 2 em 2 e bati a cabeça de um no outro. Hoje eu não faria isso. Nossa maior caravana foi para Valadares, para a conquista do Mineiro em 93. A situação entre o América e o Democrata estava tensa. Nós fizemos amizade com a torcida Pantera Cor-de-Raça. A caravana foi de 32 ônibus. Dos 8 que saíram de BH, 4 eram nossos. Chegamos lá e a Pantera guardou em sua sede, debaixo das arquibancadas, os nossos instrumentos, faixas e bandeiras. Saímos mais de 1.500 torcedores pela cidade. Secamos os bares. No final do jogo, invadimos o campo e a Pantera também. Comemoramos juntos o título do Coelho. Eu me mudei para São Paulo em 1986 para trabalhar na USP. O Chico Oliveira foi o próximo presidente. Depois, o Enéas Júnior, fundador da UNA, foi convidado, aceitou e foi o presidente por mais de 10 anos. Teve que parar por questões familiares e a torcida ficou sem presidente. Como presidente de honra, assumi o comando, mas continuo em Sampa e estou com as faixas, menos uma que está em Juiz de Fora com o Goitê Santana, sobrinho do Tele Santana, que também coordenou a Coel, mas teve que ir para Juiz de Fora a trabalho. As camisas de 2024 estão sob a responsabilidade do Chico Oliveira e podem ser adquiridas nos Jogos do Independência. A Coel não se extinguiu, mas envelhecemos. Estou com 66 anos. O Osman faleceu, nossas irmãs deixaram de ir ao campo. Outros fundadores e componentes se consideram velhos para levar faixas e bandeiras. Deixamos para as torcidas que nos sucederam, mas continuamos a nos encontrar. Levamos faixas onde não temos que nos justificar ou submeter as polícias e cadastros. E ano passado resolvemos voltar a vender camisas para quem quiser e se conseguirmos entusiasmar sangue novo, vamos apoiar a volta das atividades com faixas e bandeiras. A Coel participou de todos os movimentos de pacificação entre torcidas, ajudou na organização da primeira Olimpíada Brahma das torcidas de Minas. Fomos campeões no basquete, demos bolsas de estudo para o supletivo, nos tornamos a primeira torcida oficial do América. Fomos a única torcida presente na Copa São Paulo de 1996 e no Campeonato Mineiro de Futsal Juvenil, em Araguari. Fomos em todos os jogos, acompanhamos tudo que levava o nome do América. Como vocês viram no relato do Carlinhos, que o Rafael contou, na mesma época que a Coel estreava, também nasceram a Coelho Mania e a Bafo de Coelho. A Coelho Mania era a torcida dos meninos, os mais jovens daquela época, e rapidamente fez sucesso nas arquibancadas. Pedi ao Braulinho para relembrar como foi a história da Coelho Mania, começando por ele mesmo. Como ele chegou ao América. Eu não sou de família americana. Minha família tem diversas ramificações, entendeu? Eu tenho 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Quando nós éramos muito jovens, nós brincávamos na garagem do prédio, jogando futebol um contra o outro e um terceiro no gol. E meu tio mais velho é atleticano e apadrinhou o meu irmão mais velho. E aí ele também virou atleticano. E o irmão mais novo da minha mãe era americano, porque meu avô também é americano, que eu já falecido. E aí eu também fui apadrinhado por ele. E o meu irmão mais novo teve que ser cruzeirense, porque não podia jogar Atlético contra Atlético, América contra América. Então ele teve que ser cruzeirense à força. E eu, muito novo, mudei de São Paulo, que meu pai foi supervisor de vendas em São Paulo. E quando nós voltamos para Belo Horizonte, nós mudamos para o Anchieta e eu fui estudar num colégio no São Pedro, chamava Instituto Sul-Americano. E chegando lá eu conheci o Kiki. E ele tinha perdido o ano, estava repetindo o ano, então ele tinha sido colega do meu irmão João Braulio no ano anterior. Quando eu cheguei,
E irmão do Braulio virou Braulinho. E eu aceitei o apelido e coloquei isso dentro do América, né? Logo depois eu mudei para o Santo Antônio, fui morar na Rua Leopoldina, e o Kiki morava pertinho do Mackenzie, e eu também. O Kiki é um quarteirão do Mackenzie e eu também é um quarteirão do Mackenzie. Então nós resolvemos fundar uma torcida organizada. Então eu não venho de nenhuma torcida, não. Eu já entrei na fundação da Coelmania. Eu era muito menino, né? Eu tinha 11 anos de idade. Entendeu? E aí nós fomos buscando o espaço dentro do América, né? O América tinha a torcida jovem, que era a torcida mais atuante que tinha, que era quem levava a charanga do América. E nós chegamos e tomamos nosso espaço, né? Foi bem interessante, porque nós conseguimos, né, rápido assumir, né, um protagonismo na torcida do América, né? Tanto é que, por exemplo, o Sérgio Labruna foi meu colega de sala no Dom Silvério. Então, ele veio fazer parte com a gente da Coelmania. Então, nós fomos juntando uma turma de amigos para fazer a torcida, né? Nós ficávamos após a torcida jovem, né? Então, nós ficávamos mais próximos ao placar do lado esquerdo das cabines de rádio. Como era uma meninada danada, né? Todo mundo muito jovem, todo mundo com muita vontade de fazer acontecer, a gente começou buscava recurso com algumas pessoas no América para fazer nossas bandeiras, nossas faixas, né? Nós fomos crescendo. A primeira atuação nossa que nós tivemos na parte política do América, né? Que foi aonde nós aparecemos mesmo, era na eleição do Carlos Cavalcante e o Ilane Starling. O Carlos Cavalcante, ele lançou a Reação Americana. E aí nós fomos convidados a ir para a sede, lá no bairro Ouro Preto, né? Apoiar a candidatura do Carlos Cavalcante. E aí nós começamos a aparecer mais no América, né? O Alencarzinho, né, que é nosso presidente, ele fez parte da Coelmania. O Sérgio Labruna, Carlos Paiva, que é o historiador. Passou muita gente, né? São muitos anos, passou muita gente na Coelmania. Nós fundamos no final de outubro de 77 e eu fui até 2012, 2013, que quando eles fizeram essas reformas nos estádios, começou com esse negócio de ter hora para pôr faixa, hora para tirar faixa, né? Ter que mandar e-mail para a polícia para pedir autorização para essas coisas. Aí foi quando eu abandonei. Mas eu entrei no Conselho do América na renovação do contrato do Ramírez, que era um cabeça de área uruguaio que nós tínhamos nos anos 80. E aí, para renovar o contrato, o América vendeu cota. Nessa coisa eu comprei minha cota, que eu já trabalhava, eu era bancário, e desde essa época eu sou conselheiro. E a torcida nós trabalhamos muito. O América disponibilizou para nós uma sala no Mineirão, onde a gente guardava os instrumentos, tudo que era da torcida organizada era guardado nessa sala, né? A gente, uma vez por ano, ou até 2 vezes por ano, a gente saía para a periferia de Belo Horizonte para cortar os bambus, para pôr nas bandeiras, né? Então eu sempre na frente disso, os facões estão aqui guardados comigo até hoje. Relíquia. E logo que a torcida jovem começou a diminuir, a gente foi assumindo o lugar dela, nós assumimos a charanga, né? A gente contratava o Antônio Moça, lá de Nova Lima, né? Colocava uma Kombi à disposição dele para trazer os músicos, né? Que ele trazia os músicos de sopro, e a gente tinha a turma que ajudava na bateria. Eles também tinham os músicos deles. Então o América disponibilizava para a gente 50 ingressos para a gente colocar a charanga na arquibancada. Então a gente dava ingresso para os músicos e a gente alugava um ônibus, né, que saía lá da Rua Bem-vinda de Carvalho, que é a rua que dá na porta
Mackenzie, né, que é onde a gente se reunia, né, e a gente vendia passagem de ônibus com ingresso, para que a gente tivesse dinheiro para poder pagar os músicos, fazer camisa, fazer bandeira. Então a gente sempre trabalhando para poder conseguir essas coisas. E nos intervalos dos jogos, né, os músicos sempre esfomeados, né, e a gente não tinha dinheiro, então a gente corria a sacolinha no bar 33 e 34, e aqueles americanos que sabiam da nossa vontade acabavam ajudando. Então a gente conseguia pagar um sanduíche para eles, um refrigerante, entendeu? Para que todo mundo pudesse lanchar. E assim a gente fez durante vários anos, até que o Antônio Moça, ele não conseguiu mais reunir a turma, né? E aí a charanga perdeu, né? Nós paramos de levar a charanga com instrumento de sopro para o campo, né? Aí a Vacoelhada foi fundada e ela passou a ter a charanga de percussão, né? Sem sopro. E aí a gente juntava para tocar junto, né? Para que o América tivesse a sua charanga, né? A gente não era financiado pelo América, né? A gente buscava a ajuda dos americanos, entendeu? O América Clube mesmo, ele a gente nunca pediu nada para o América. A gente pedia para algumas pessoas, né? Biju ajudava, o Zito ajudava, Dona Olga da Ótica ajudava, Paulo Afonso da Casa dos Varejistas ajudava. Tem um caso do Paulo Afonso que é sensacional. Arrombaram a nossa sala no Mineirão e furaram todos os nossos instrumentos. A gente ia ter jogo domingo, a gente ia sábado para amarrar as bandeiras, para trocar o bambu que estava quebrado e tal. Aquele trabalho todo era interessante porque a gente passava pelo portão 2, que é a entrada da torcida do Cruzeiro, e rodava de carro o Mineirão inteiro para ir lá para o portão 12, que era a nossa entrada, para a gente poder, né, carregar as coisas e tal. Então a gente passava por dentro do Mineirão, não por fora. Era, né, porque no dia que não tinha jogo, a gente só entrava porque a gente tinha essa autorização, né? Então a gente arrumava tudo na sala. E quando nós chegamos na sala, estava tudo furado. No momento de desespero, nós ligamos para o Paulo Afonso mandou a Kombi da Casa do Varejista e devolveu os instrumentos todos consertados. Nós não tivemos que colocar nenhum centavo. O Alencar levou a maior bandeira que nós já tivemos no América, né, mais comprida, num jogo América Atlético, e quando nós colocamos ela para o lado de fora da arquibancada, ela era tão comprida que ela foi na geral e o pessoal puxou ela não durou 20 minutos. Foi o tempo de colocar, os caras puxaram, ela rasgou, ela virou 1000 pedaços lá embaixo pela geral atleticana em 2 minutos. Então essas histórias são bem interessantes, né? Naquela época nós não tínhamos variedade de camisa de futebol. Então a primeira camisa da Coelho Mania foi feita na Malharia Petrópolis, né? Nós mandamos fazer as camisas e vendemos entre os participantes, né? E bandeira e faixa a gente sempre pedindo ajuda para essas pessoas que tinham mais condição de ajudar, né? A mãe do Carlinho, Dona Leni, a gente é grato a ela. Nossa, eu sou grato a ela, uma quantidade, você não acredita. Ela que bordava os escudos, bordava os nomes na camisa e tudo. Lá no Jaraguá, a gente fazia a Casa do Carlinho, um QG. E a faixa da Coelho Mania, que foi a primeira faixa no Mineirão, com 2 larguras, né? Porque os tecidos eram todos com 90, e nós fizemos a primeira faixa com 1,5 m. Nós pintamos na garagem da casa do Carlinho Gordo, Carlos Paiva, né? Que é o nosso historiador. E aí depois dessa camisa que nós mandamos fazer na Malharia Petrópolis, ele fechou, né? Nós ficamos órfãos. Aí eu fiquei conhecendo o Natinho, que era gerente da Casa de Esportes, que era um americano, e aí o Natinho arrumava para nós jogos de camisas verde e branco para a gente poder levar lá no Simval, lá no Betânia ou Barreira, agora eu não lembro mais, para flocar o nome da Coelho Mania nessas camisas. É uma pena que eu não tenho mais nenhuma dessas,
dessas antigas. Eu tenho a primeira, que eu consegui guardar, as outras eu não consegui guardar. E aí foi passando o tempo, o Salum entrou no América nos anos, né, no início dos anos 90, aí nós passamos a comprar as camisas do América e mandar personalizar com o nome da Coelho Mania nesse cara lá no Betânia, né? Então a gente, durante muito tempo, a gente trabalhou assim. E a gente estava sempre, vamos fazer caravana, a gente fazia caravana, vendia as passagens, né? E o dinheiro que sobrava a gente revertia para a própria torcida, para poder ter condição de fazer mais bandeiras, essas coisas todas. Nós, como chegamos no topo, né, das torcidas organizadas, né, eu sempre gostei muito de ficar pertinho do placar. Então a gente deixava aquele primeiro espaço que era da divisa da cadeira cativa até o meio, né, da nossa, quando eles puseram aquela grade que a gente chamava do nosso chiqueirinho, né, eu deixava vago. Aí logo apareceu, que era a torcida jovem que colocava a faixa lá. E logo apareceu a Avacoelhada. Aí a Avacoelhada assumiu aquele primeiro lugar, né, que era na divisa para o lado de cá, e a gente após a eles, né? Aí quando apareceu a torcida do Ricardo Brasília, né, que é a UNA, a gente pegou e foi, como a faixa da Coelho Mania tinha 2 larguras, né? Eu fui e comecei a colocar a minha faixa embaixo da Avacoelhada, para que a gente, naquele espaço que a gente tinha entre a cadeira cativa e o placar, a gente conseguisse colocar todas as faixas. A gente sempre foi muito unido, porque nós só tínhamos uma sala, que é a sala 468, né, no Mineirão. A gente só tinha uma sala, né, então todas as torcidas guardavam seus materiais lá dentro. Então a gente sempre conviveu em harmonia. E um não entrava no espaço dos outros, né? Quando a gente passou a jogar no Independência, né, nos anos 90, a Avacoelhada ficava à esquerda do meio de campo e a Coelho Mania à direita do meio de campo. Então esses lugares a gente sempre guardou, né? Eu tenho um jogo na lembrança que é América e Vasco, quando o Vanner, nosso lateral esquerdo, quebrou a perna. E a torcida, foi a primeira vez que nós tivemos contato com uma torcida adversária, e a torcida do Vasco veio, nós trocamos camisa, trocamos bandeira, né? E foi um jogo que me marcou muito. E tem um jogo também que foi o jogo da inauguração da nossa faixa, né, com 2 larguras, que foi capa do Diário da Tarde, né? Eu tenho essa reportagem guardada, né? Mas não lembro o adversário, não lembro o jogo, não lembro dessas coisas, não. Né? Eu tenho muita coisa na memória, assim, na Copa Centenário, América e Milan, eu fui dentro do gramado da Independência para recolher minha faixa e aproveitei e peguei alguns autógrafos de jogadores deles. Né? Eu fui para Campinas, para a volta do América, a Série A, mas eu sou muito ruim para data, né? Eu não gravo essas coisas, não. A gente trabalhou muito pelo América, fizemos várias caravanas, fizemos muita coisa, não? É muito interessante, isso é uma paixão fora do normal. Outra torcida nascida naqueles dias da década de 70 foi a Bafo do Coelho, uma torcida mais reservada que se orgulhava de ser somente um grupo de amigos. Paulo Papini, um dos seus criadores, vai nos contar um pouco dessa história agora. Eu sou americano desde por causa de família e tal, família toda sempre composta de americanos. Eu fui criado ali no São Lucas, Santa Efigênia, que na década de 60, né, era um reduto de americanos. Tinha um clube ali, o Palmeiras, né, que era um reduto de americanos, né, era Celso Garcia, Gilberto Santana, Paulo Papini, Múcio Campos. Basicamente, o clube era Hélio Faria, né, o Zu, um clube composto de americanos, né. Então, e meus amigos, né, que frequentavam o clube, todos, grande maioria americana. Tinha alguns atleticanos, cruzeirenses não tinha, um ou outro atleticano, a maioria era americana. Então a gente foi criado nesse ambiente ali de Santa Efigênia, né, até pela questão geográfica, né, você está ali próximo da antiga Alameda, né. O primeiro jogo que eu me lembro no Independência foi em 1964. Eu ia com meu pai, com os amigos dele e tal.
Depois comecei a ir com meus amigos. Mas nessa época eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, eu me lembro desse jogo, o América Atlético 5-2 pro América, o Jair Bala fez 3 gols. Isso nunca mais saiu da minha memória. Depois, né, eu já adolescente, nós começamos a ir aos Jogos do América por conta própria. Eu não ia mais com meu pai, né, ia com meus amigos e a gente ia de ônibus. E era de uma dificuldade, os ônibus saíam ali da Santos Dumont e a torcida do América não era que era pequena, era grande, mas a maioria ia de carro, de ônibus era muito pouco. Então, quando tinha clássico, por exemplo, contra o Atlético e Cruzeiro, contra o Cruzeiro até que equilibrava, mas contra o Atlético a torcida era, vamos dizer assim, mais popular mesmo, né? Então no ônibus ali era cada 40 pessoas, tinha 35 atleticanos e 5 americanos. E a gente tinha bandeira grande, a gente tinha bandeira do América grande. E era uma luta para a gente conseguir, que eu tinha que levar o bambu, separava o bambu da bandeira para poder ficar mais fácil. E tinha, os motoristas de ônibus não deixavam, entendeu? A hora que via que era a bandeira do América, eu falei, não, porque a gente tinha que, antes de entrar na fila para entrar no ônibus, era uma fila enorme, a gente tinha que ir lá no primeiro ônibus, ia perguntando, eu posso pôr o bambu aí, posso pôr o bambu aí. Aí você, uma hora, uma alma boa, eu falei, não, aqui no meu ônibus pode pôr. Então a gente punha o bambu no ônibus do cara, né, e ficava na fila esperando a vez de embarcar naquele ônibus que o bambu tava. Não era coisa fácil não, cara. E você a gente vinha de camisa do América, no meio dos atleticanos, os caras enchendo o saco, mas a gente aguentava o pau, a gente aguentava. E adolescente. Eram amigos e amigos de amigos, ou seja, nossa torcida era uma torcida fechada, não entrava quem queria, né? Era só pessoa de confiança, não tinha anotação, caderninho, não tinha frescura nenhuma, era na base da amizade mesmo, reunia ali e pronto, acabou. Né? Nós começamos no final de 77, na fase de repescagem do Campeonato Brasileiro, né? Que o América infelizmente não galgou êxito, né? Mas começou com uma vitória. No dia da estreia da torcida, né, foi um sábado à noite, o América ganhou do Uberaba, que na época era um adversário dificílimo. Gol de Jorge Nobre, 1-0. Depois, na sequência, acho que teve mais algumas vitórias, mas no jogo decisivo foi contra o Fast Club em Manaus, no estádio Vivaldo Lima. O América veio a perder por 2-0, 2 gols de um ponta esquerda, Reis. E, inclusive nesse jogo contra o Fast, nós fomos a Manaus, tá? A torcida foi, colocamos faixa, bandeira, levamos 2 bandeiras grandes e pusemos a faixa, né? Só que na hora que eles fizeram o segundo gol, os caras foram lá e rasgaram a faixa, arrumaram confusão, sabe? O futebol brasileiro na época já era desse jeito aí. O Bafo Coelho sempre foi completamente independente. Nós nunca pegamos ingresso, nunca fomos financiados, pelo contrário, a gente sempre investiu muito no América, né? A gente sempre gastou faixa, bandeira, tudo por nossa conta, ingresso, nunca pegamos, nunca tivemos relacionamento direto com nenhum diretor do América, pelo contrário, né, na época do Ilânio, que teve eu respeito muito, né, o doutor Ilânio, um cara, um médico, né, mas a gente discordava da política dele, que não era assim 100% pró-futebol, né, ele tinha outras ideias bacanas e tal, mas futebol, né, na gestão dele não era o carro-chefe do América, a gente discordava disso e pegamos pesado, a gente pegava pesado mesmo, fazia campanha contra e com toda a liberdade, que nós não tínhamos nenhuma ligação, nem com direção do América, nem com nada do América, a gente era completamente independente, fomos assim a vida inteira, nunca pegamos um ingresso com diretoria do América, né? Eu não sei a gestão atual, que é do Luquinha, 40 anos, 50 anos que a gente ficou à frente aí, nunca, completamente independente e se precisasse ia pro pau mesmo, né? Sempre buscando o melhor pro futebol do América, né? E pro América como um todo, mas basicamente nosso interesse era o futebol. E um outro fato interessante, uma vez nós fomos num jogo contra o Uberaba, no Uberabão, na década de 80, né, e pusemos a faixa, né, bem antes de começar o jogo, chegamos lá cedo, fomos lá para churrascaria, tomamos uma cervejinha, e pusemos a faixa de uma forma que era um alambrado, né, lá em cima, então, ou seja, do lado de fora você via a faixa, sabe? E depois eu conversando com o jogador do América, Celso Augusto, lateral direito, lá no Vale Verde, né, eu estudava lá perto, ele falou comigo, gente, você não imagina, na hora que o ônibus rodou o estádio e nós vimos, né, os jogadores viram a faixa, como é que muda o astral, sabe? A gente saber que não está sozinho ali, que tem torcedor e tal, é uma força descomunal para nós jogadores. Na hora que nós vimos aquela
faixa ali, foi um apoio muito bom, né? A gente se sentiu mais fortalecido para enfrentar o jogo. Acho que foi um empate esse jogo. Na época o Uberaba tinha um timaço. Desde quando começou nos idos de 70, aí, quando começaram as torcidas organizadas, né, a Coelhões da Elite e a torcida Jovem foram as pioneiras, o clima sempre foi amistoso, todos eram amigos, né? Eu conhecia o Osman, Carlinhos, o Paulo Roberto, inclusive nós participamos, né, primeiramente da torcida dele, viajamos já juntos, fomos para Uberaba juntos, mas o Bafo, depois que ele pegou uma certa, que incorporou um pouco, a gente fazia nossas viagens sozinhos, a gente era mais ou menos independente, mas nunca teve atrito com ninguém, não sei de atrito entre torcidas, nunca fiquei sabendo, né? Mas recentemente, né, na gestão agora do Luquinhas, eles estão dividindo o espaço, né, o Bafo com a UNA, né, Barra UNA. O relacionamento sempre foi bom. O Marco Antônio e o como é que chama aquele menino? Labruna, né, no início da Bacoelhada, já viajaram comigo, voltaram comigo de Vinópolis, né, nunca teve problema não. A gente sempre foi mais ou menos, no mínimo, respeitoso, tá? Como é toda a torcida do América, como deveria ser todas as torcidas, né? A disposição ali era mais ou menos o seguinte: a torcida jovem e a Coelhões da Elite, eles ficavam mais próximos ali da cadeira cativa, e a gente ficava mais afastado um pouquinho, entendeu? Bem embaixo, né, próximo ali do onde punha as faixas mesmo, né? A gente ficava ali e no início tinha muita gente, era muita gente, bacana, tinha muita menina, né? A torcida era bacana, animada. Depois, com o tempo, foi passando, o América também nessa época era só cacetada, não tinha jeito, não ganhava nada. Então ficou meio complicado, né? Mas em 2008 o América estava na Série C do Brasileiro. E a CBF anunciou, salvo engano, no meio do ano, que a partir de 2009 a Série C seria composta por 24 clubes. E chegou ao final do campeonato, né? O América encerrou a sua participação. Estava numa colocação assim terrível, era 27º, um negócio desse tipo assim, estava fora, num programa, né, à noite na Itatiaia. Falou, não, o América tem chance. Esse resultado, esse. Ele fez uma combinação de resultados ali que ninguém podia imaginar que podia acontecer. E o último resultado que teria que acontecer seria um jogo do Confiança de Aracaju, salvo engano, contra o Vitória da Bahia. E para o América classificar, teria que haver um empate no jogo. Então o jogo estava transcorrendo normalmente, ao final o Vitória estava ganhando tipo 2-1. Aí teve um pênalti pro Vitória. O sujeito bateu e errou o pênalti. E no contra-ataque o Confiança fez o gol, né, empatou e o América classificou na Bacia das Almas para a Série C, que já seria outro patamar de Série C, que é uma Série C com apenas 24 clubes, né? E isso deu um ânimo na torcida. Então nós retomamos, né, a torcida como um todo, torcida mesmo, com camisa, faixa e tudo, todo mundo empenhado em fazer a torcida novamente revigorar, né? E fizemos assim o período de 2009, todo nós acompanhamos, com faixa, bandeira, fomos todos os jogos do América, a torcida foi a Pelotas, tá? Tinha 12 torcedores do América, a torcida do Bafo estava lá com faixa e bandeira. Conseguiu vencer aquele time Guaratinguetá, nós fomos lá também. E por fim, né, para decidir no título, o América jogou contra o Asa de Arapiraca, né? E a torcida do Bafo Coelho foi lá também. Nós fomos em Arapiraca, assistiu o jogo da América com bandeira, faixa, etc. E deu certo, a América foi campeão, né? E a partir daí, a torcida, né, desde então não sofreu mais solução de continuidade. A torcida é atuante, né, dentro do nosso conceito do que é ser atuante e independente, né? Então a gente continua indo, prestigiando, né? A torcida hoje está na nova gestão de gente mais nova, que é o Lucas Maro, né, Márcio Brandão. Então são pessoas mais novas, que têm mais disposição, que nós já estamos, mas os veteranos estão sempre presentes, encontramos sempre ali no bar do Dominguinhos. E nesse período aí eu posso te falar que eu lembro aqui que nós prestigiamos a América, que nós fomos com bandeira e faixa, etc. Nós fomos em Recife, tá? Belém, Goiânia, interior de São Paulo inteiro, capital São Paulo, Rio, tá? Curitiba, Joinville, sul todo, Florianópolis, Porto Alegre. E fomos até em Assunção também, fomos em Assunção contra o Guarani. Foi um negócio assim, histórico, né? Uma coisa
inigualável no meu ponto de vista, um negócio surreal, aquele resultado do América ali. Então é mais ou menos isso a história, né? É uma história bacana, né? A gente é muito feliz com ela aí. E para finalizar o episódio, já na década de 80, algumas meninas americanas fizeram uma nova experiência de torcida feminina. Diferente da Tufa, que tinha sido criado na década de 60 e eram torcedoras reunidas pelo Dr. Newton, a FOFA, Força Organizada Feminina Americana, era uma torcida que as esposas dos atletas que jogavam no América participavam. E elas tinham o diferencial de não ficarem só nas arquibancadas, elas também entravam em campo. Quem vai nos contar essa história é a Valéria de Latella. Então, eu venho de uma família de americanos e cruzeirenses. Meu pai americano, minha mãe cruzeirense. E aí veio meu irmão mais velho cruzeirense, o segundo americano, o terceiro cruzeirense, o quarto americano, o quinto americano, o sexto cruzeirense e eu a última americana. Meu irmão levou a gente a campo, eu e a minha irmã e a gente menor, né? A gente começou a fazer parte da torcida jovem do América, que era comandada pelo Paulo Roberto e Maria do Socorro. E daí a gente ficou lá um tempo, ela era lá, a sede dessa torcida era lá na bairro Santa Teresa. E a gente ia para todos os cantos de Minas para acompanhar o América e tudo como torcida jovem mesmo, ainda. Com o passar do tempo, a gente veio para Coelhões da Elite, né? E é onde eu fui ser relações públicas da torcida. E aí a gente correspondia com o Brasil todo, com todos os clubes, porque, na verdade, a torcida do América não tem quizila com ninguém, tá? Porque é rival dentro do campo, mas fora, a gente, como torcedora do América, né, fazia o papel de relações públicas mesmo. A gente tem amizade com torcedores do Cruzeiro, com torcedores do Atlético, com torcedores do Corinthians, do Grêmio, e isso vem uma amizade de muito tempo, mas de muito tempo mesmo. Hoje eu faço parte do grupo de torcidas, né, organizadas, que é o Só Cartas, e o outro das torcidas amigas, vamos dizer assim. Mas tem torcedor do Palmeiras, tem torcedor do Corinthians dentro desse grupo, né, das torcidas organizadas e tudo, que é uma forma até da gente não perder o contato, apesar de já ter assim, muitos e muitos anos. A criação da FOFA não foi em função da Tufa, não, porque eu nem cheguei a conhecer a Tufa, na verdade, e nem as integrantes dela. Como eu te falei, eu entrei com 14, 15 anos na torcida do América. E, na verdade, a FOFA surgiu com parentes de jogador, né? Primas, esposas, amigas, vizinhas, nós que já éramos da torcida organizada, e aí a gente foi conhecendo essas pessoas, porque na torcida do América todo mundo se conhece. A verdade é essa, todo mundo se conhece e hoje a gente ainda mantém essa amizade muito bonita, apesar de eu hoje não fazer parte de torcida organizada, mas eu fico ali com a vacoelhada, ali no meio da vacoelhada, por quê? Porque tá todo mundo ali, nosso mesmo, sabe, assim, o pessoal da antiga, tá todo mundo ali. Eu simplesmente fico ali no meio porque eu conheço todo mundo e todo mundo é amigo, né? Mas, então a FOFA foi criada na intenção até da gente formar um time, não para jogar bola, mas para acompanhar os jogadores. Tanto que era só no Mineirão que a gente entrava em campo. A gente não entrava em campo fora de BH, né? Fora do Mineirão, nos outros estados ou nos outros estádios mineiros. E foi uma época muito legal, muito legal. Eu lembro até uma vez que a gente estava com uma criançada lá no túnel do América, né? Depois do vestiário tinha um túnel para subir para o gramado e a gente estava com um balão a gás. E aí uma amiga nossa, ela veio com um balão e o balão raspou numa fiação que estava solta
dentro do túnel e deu uma explosão que o teto caiu. O teto de gesso ele veio abaixo. E depois disso a gente não entrou mais com esses apetrechos aí de balão e essas coisas. Então a gente entrava só com os jogadores e depois a gente saía e ia para a arquibancada. A Força Organizada Feminina do América, que é a FOFA, ela era composta de 11 meninas, né, porque a gente entrava em campo, mas tinha outras mulheres que participavam da torcida também. Era uma torcida não só de 11, 11 era só as que entravam. Se você quisesse entrar, você poderia entrar, mas você tinha que ver com quem ia. Se você não pudesse ir, a outra entrava, era assim, né? Tinha esse revezamento. Mas era uma torcidinha bacana, não era qualquer torcida, não. E a gente ia, colocava a faixa e ficava lá, e depois a gente ia embora, recolhia a faixa, guardava no Mineirão, porque a gente tinha uma sala que a gente podia guardar tudo lá, né? E daí algumas trocavam de roupa lá também, nessa sala onde que a gente guardava o material, para poder também não sair de sainha para rua e tudo, né? Para a gente evitar até algum constrangimento. Porque o homem já viu, né? Não pode ver uma mulher de saia. Mas nunca teve desrespeito, não, tá? A gente sempre foi muito bem tratada, bem respeitada, e nunca que houve qualquer constrangimento entre a torcida feminina e as demais torcidas. Às vezes a gente colocava a faixa primeiro e depois a gente andava com a faixa, ela ia para outro canto, depois voltava. Isso dependia da hora que a gente colocava a faixa, que é a hora que a gente chegava para colocar a faixa, entendeu? Então, assim, lugar marcado da FOFA não existia, mas ela estava sempre presente nos jogos. Mas a FOFA não chegou a ir para o Independência, mas a FOFA chegou a ir para o Vale Verde, sabe? A FOFA já foi no Vale Verde uma época, é que foi lá que a gente começou a ter essa ideia da FOFA, porque tinha muitos jogadores que moravam ali em Contagem, então a família ia para lá também nos jogos, né? Como vai até hoje. A nossa relação, a FOFA e as demais torcidas com a diretoria sempre foi a melhor possível, como é até hoje. A gente sempre reunia as torcidas para reunião, antigamente era no edifício Borges da Costa, na rua São Paulo, depois passou para Andradas, né? E que hoje é um shopping, uma área muito grande, e a gente passou a reunir lá. Depois de 1985, 86, por aí, a FOFA acabou, porque os jogadores, os parentes, as pessoas, né, dos jogadores, as esposas, prima, vizinha e tudo, aí foi embora todo mundo. E aí a gente acabou porque a gente foi começando a ir para outras torcidas, sabe? Aí eu não quis mais mexer, minha irmã não quis mais mexer, todo mundo foi embora, né? As 11 acabaram ali e ninguém mais quis assumir, né? Foi uma pena, porque era uma torcida muito legal e a gente não ficava atrás do gol ali ou com aquelas coisas na mão, não. A gente até tinha, mas a gente ia para a arquibancada, porque lá que era nosso lugar, né? Foi muito legal essa passagem da gente pela FOFA. Eu tenho uma saudade imensa, não sei descrever essa época que a gente viveu como se foi a melhor da minha vida, né? Foi a melhor da minha vida. E a gente não tinha apoio assim, vou te dar todo mês ingresso. Não, a gente entrava, a gente comprava ingresso, a gente confeccionava nossas roupas mesmo, a gente comprava as camisas, só ia mesmo para torcer pro América. E era muito bom, era muito bom, era uma época muito boa mesmo.
O que marca a gente é a amizade que a gente que a gente fez por onde a gente passou. A gente sempre foi muito bem recebida, a gente dava entrevista para as rádios, sabe? É que era uma coisa nova na época, depois da Tufa. Foi uma coisa nova, isso não tinha aqui, né? Depois é que foi aparecendo as torcidas femininas e aquelas que ficam ali atrás do gol com os pomponzinhos e tal. Mas a nossa torcida foi, acho que pioneira nisso, depois da Tufa, né? Eu acho que ela veio, do jeito que ela veio, ela empolgou, ela se lançou e aí depois ela acabou porque as meninas foram embora. E muitas casaram também, né? Aí a gente muda de vida, né? Porque quando a gente casa, você já não tem tanto, mas você não tem aquele tempo que você tem para você ir para um futebol. Você tem suas obrigações com o filho, com casa e com o marido. E aí você vai com ele, se ele for torcedor do América. Se não for, você não vai, né? Ainda tem isso. Eu fiquei muitos e muitos anos sem ir a campo. Na verdade, eu voltei em 2019. 2018, 2019. E te confesso que eu tenho até saudade de mexer com torcida organizada, mas hoje já não é mais minha praia. Muito bom falar com você, muito bom poder estar revivendo a Fofa. Agradeço por ter participado, de ter falado um pouquinho da vida da gente, né, como torcedor do América. E hoje não deixa de ser diferente. A gente ainda está na vida do América, mas um pouco de distanciamento. Mas foi muito bom mesmo. Ainda na década de 80, tivemos outras torcidas, talvez menos representativas, mas não menos importantes. O Decanato Sabará era uma torcida de americanos residentes em Sabará, que vinham em BH num ônibus lotado. Usavam uma camisa preta e verde-limão de listras horizontais. De acordo com Carlos Paiva, era das mais vibrantes. Os Flecha Verdes foram uma torcida criada por um americano chamado Ézio, mas que teve vida curta, porque seu fundador teve de se mudar de BH e logo em seguida ele faleceu. Ele doou sua faixa aos torcedores de outra torcida que tinha sido criada ao mesmo período, a Inferno Verde. Essa torcida foi criada pelo Sérgio Labruna, pelo Marco Antônio, entre outros americanos. E foi esse núcleo da Inferno Verde que recebeu a bandeira do inesquecível Ézio, que com o tempo acabou fundando uma outra torcida, a Torcida Desorganizada Avacoelhada. Mas isso é história para outro episódio. Brasil, Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos